No Rio de Janeiro, um estudo divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública recomenda que o estado do Rio de Janeiro reduza a letalidade policial em 66%, para aí depois desses 66% reduzidos chegar a níveis considerados aceitáveis. Rodrigo Viga, bom dia. Fala, meu caro Colombo, bom dia para você mais uma vez, para a Lívia, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan, para a nossa querida editora Larissa. O Rio de Janeiro está desenquadrado, tem feito um esforço enorme, tremendo, para reduzir a chamada letalidade policial, né? As mortes em operações que acontecem em áreas conflagradas, especialmente aqui no estado do Rio de Janeiro. Esse esforço, ele vem através de números, porém, o Rio de Janeiro tem números bem acima da média nacional. Segundo esse estudo feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é preciso uma redução de quase 70%, como você bem disse, o número preciso, 66%, para que o Rio de Janeiro fique enquadrado, porque existe uma espécie de parâmetro de referência internacional para se considerar uma região, um local, um país mais violento ou menos violento. Aquele número de mortes por cada 100 mil habitantes. O Rio de Janeiro, em 2019, meu caro Colombo, registrou 1.814 mortes em operações das forças de segurança. Só que no ano passado, esse número baixou bastante, para 871 mortes. Quando se olha para aquele parâmetro que eu falei, do total de óbitos por 100 mil habitantes, aí mora um enorme problema. Em 2019, eram 11,3 mortes por cada 100 mil. No ano passado, baixou para 5,4 mortes. Porém, contudo, entretanto, todavia, como diz a norma culta da língua, a média do Brasil é de 3,1, 3,2 mortes por cada 100 mil habitantes. A gente tem números, inclusive, mais atualizados aí do governo do estado do Rio de Janeiro referentes ao ano de 2024. A tendência, inclusive, é que tenhamos menos mortes, felizmente, em operações da polícia do que tivemos já em 2023. Até setembro desse ano, segundo dados do ISP, o Instituto de Segurança Pública, órgão ligado às forças de segurança, foram 555 mortes em intervenções de polícia civil, polícia militar, nessas áreas conflagradas. Isso representa uma queda de aproximadamente 24% em relação aos 9 primeiros meses do ano passado e também o menor patamar desde o ano de 2015. Resumo da história da ópera, meu caro Colombo. Os números estão caindo, mas ainda tem muito caminho, muita estrada pela frente. Pois é, mas a semana passada, por exemplo, foi trágica, né? E gera uma sensação de insegurança para os moradores do Rio de Janeiro, para quem vê o noticiário do Rio de Janeiro, difícil de ser recuperada. Vilela, que o Rio de Janeiro precisa reduzir a letalidade policial, parece óbvio. Precisa reduzir todos os índices de violência, né? Semana passada morreram 3 inocentes dentro do ônibus na Avenida Brasil, vítimas de um ataque de traficantes que atiraram contra os inocentes para afastar a polícia que tentou fazer uma operação policial no Complexo de Israel e foi mandada embora da região. Foi tocada de lá, a verdade é essa. Segundo o próprio governador, não esperava a contundência da resposta dos bandidos. Ou seja, todos os indicadores de violência no Rio de Janeiro precisam cair. Pois é, e nós temos o relatório que foi apresentado pelo Fórum de Segurança Pública demonstrando que os investimentos do Estado em segurança pública são muito maiores, são pelo menos o dobro em relação à média dos gastos de segurança pública dos demais estados. Fica evidenciado, portanto, que há uma incapacidade total, uma incapacidade plena de se conseguir, mesmo com recursos, com estrutura, fazer frente ao crime organizado. E nós temos um crime organizado que cada vez mais cresce, se fortalece, se aparelha em todo o Brasil. É fundamental, portanto, que isso não fique exclusivamente a campo das unidades da federação e que nós tenhamos, de uma forma unificada em todo o país, através do governo federal, através de uma atuação conjunta de todas as unidades da federação, uma política nacional de segurança pública. O crime organizado ele é cada vez mais forte, mais estruturado. Não dá para ficar nessa queda de braço, deixando os estados sozinhos para tentar fazer frente a essas estruturas organizadas. É importante que o país se una no combate ao crime organizado, que vem crescendo e se fortalecendo cada vez mais.